Pai. Oramos, Deus, pela saúde no Brasil. Oh, Deus, abençoe o ministro da saúde, abençoe, Deus, a estrutura do SUS, Pai, que ela se torne eficiente, que ela se torne eficaz, ó Deus, que ela funcione a favor do necessitado, livra do roubo, livra do desvio de verba, traz juízo, Deus, sobre quem toma aquilo que não lhe pertence, e Senhor, dá capacidade, ó Deus, para ser eficiente. Assim nós te pedimos, Deus, invocamos a bênção do Senhor sobre o Brasil, no nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, querido. Dá para ler o livro inteiro hoje. Você pode falar que já leu um livro da Bíblia todinho hoje. São só 2 capítulos, um de 15 versículos, o outro de 23 versículos. Então é bem pequeno. Tem alguns capítulos de alguns outros livros maiores que Ageu. Livro do profeta Ageu. Ele começa dizendo, o livro de Ageu tem uma peculiaridade. Ele fala da data em que a palavra do Senhor veio sobre eles. Ele menciona mês, ano, ele dá detalhes precisos a respeito da circunstância em que a palavra veio. Ele diz, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, o 6º mês deles lá, sabe que mês seria nosso? Agosto. O que ele está profetizando aqui, a palavra que ele recebe de Deus aqui, foi no dia 29 de agosto. Quase que nós acertamos o dia, não é? Mas acertamos o mês. Vai fazer aniversário. Ano 520. Vamos dizer aqui então, a data seria 29 de agosto de 520 antes de Cristo. Ele recebe essa palavra de Deus aí. Ele diz, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado, vamos juntos, o 6, o 7, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa do quê? Da sua própria casa. Por isso, ó céus, o céu sobre vós retém o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus. E às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu,
o enviado do Senhor falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e o filho do resto de todo, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Olha aqui que já tem uma reação favorável, especial demais, já no 6º mês. No capítulo 2, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jozadak, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como coisa de nada aos vossos olhos? Ora, pois, vamos juntos? 4, e até, vamos juntos, 4 e 5. Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Forte o 9, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei: se alguém leva carne santa nas faldas de sua veste, e elas vierem a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Que ele está falando de mantimentos que seriam oferecidos a Deus. Responderam os sacerdotes: não, o mantimento não vai santificar a roupa. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma coisa, ou em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Um toque no defunto a pessoa era considerada imunda, e se tocasse nas coisas que seriam oferecidas depois de ter tocado num cadáver, aquelas coisas não seriam aceitas. Então eles disseram: tudo é imundo. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10, vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, ele desafia, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira e a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia eu vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu aos 24 do mês, dizendo:
Fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e derrubarei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada, outro pela espada do outro. Naquele dia, vamos juntos, o 23? Naquele dia, diz o Senhor: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, diz o Senhor dos exércitos. Ó Deus, é a tua palavra que lemos, fala conosco através dela, dá-nos unção, inspiração, e que o Senhor por ela nos pastoreie nessa noite. Estamos aqui como ovelhas, como rebanho do teu pastoreio, e Deus amado, como ovelhas, estamos com os ouvidos atentos à tua voz, e queremos seguir teu comando. Em nome de Jesus te pedimos, fala conosco, amém. Ageu está profetizando naquele contexto em que se você já leu o livro de Neemias, se você já leu o livro de Esdras, dá para entender um pouco do contexto em que Ageu está profetizando. Ele é contemporâneo de Esdras, ele é contemporâneo do profeta Zacarias, e ele profetiza nesse contexto em que eles estão no cativeiro. Mas há cerca de 15, 17 anos atrás, o rei Ciro havia baixado um decreto em que os judeus podiam voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. E eles começaram a reconstrução do templo, só que a construção parou. Há vários fatores econômicos, por exemplo, que influenciaram na paralisação das obras de construção ou de reconstrução do templo. Houve então, por causa dessa paralisação, um desânimo geral. Ciro, que é quem havia baixado o decreto, que é quem havia ordenado que eles voltassem, que é quem havia dado permissão para a reconstrução do templo, foi numa campanha de guerra e morreu. Só que na região de Jerusalém havia não somente os judeus, haviam vários outros povos, porque a estratégia do Império Babilônico foi tirar judeus daquela terra e colocar povos de outras nacionalidades naquela terra. Assim ele enfraquecia completamente o espírito nacionalista daquele povo. A nobreza, a liderança da nação foi exilada, ficaram os pobres e a cidade destruídas, as cidades totalmente destruídas e vários imigrantes que haviam sido levados para lá. Então, uma perspectiva de reconstrução, a expectativa de restauração da cidade, da nação, eram as mínimas possíveis. Ciro, que havia acendido certa esperança no coração daquele povo, morreu. Com sua morte, aqueles imigrantes que estavam naquela terra se levantam como oposição à reconstrução do templo, por saberem que o templo tinha um sentido, tinha um significado muito especial para a religião judaica, e a partir da fé, a partir da convicção religiosa, aquela nação seria capaz de se recompor. Então eles impedem a reconstrução do templo. O filho de Ciro, Salmanasé, ele está numa campanha de guerra contra o Egito, e ele vem de sua região, passa por lá, passa por Israel, e se a situação já era crítica, ele ainda faz um saque, ele vem cobrando impostos para financiar sua guerra. Ele viaja com um exército gigantesco para atacar o Egito, e vai recolhendo impostos aonde passa, porque aqueles reinos, aqueles países, estavam todos ligados a esse império medo-persa. E aí empobrece mais ainda a região. Ou seja, se já faltava recursos para a reconstrução da nação, com a morte de Ciro, com a alta taxa de imposto imposta pelo filho de Ciro, a coisa fica muito complicada. Depois que Salmanasar passa, a coisa fica pior ainda. É exatamente nesse contexto que vem a palavra do Senhor. É exatamente nesse contexto que no dia 29 de agosto daquele ano, Deus
fala com Ageu, nesse momento crítico, nessa hora de pobreza. Zacarias, no capítulo 3, havia tido uma visão. Ele vê o templo, ele vê Zorobabel, ele vê Josué, o sacerdote, esses que aparecem aqui. Ele os vê no templo, mas ele vê Satanás fazendo uma oposição a eles. Eles tentando pregar, tentando liderar a nação, tentando restaurar a nação, mas há uma percepção de que não somente uma guerra política, econômica está acontecendo, mas há uma guerra, há uma batalha no mundo espiritual, há uma resistência direta de Satanás para que a nação não se reconstitua, porque o desejo de Satanás é que essa nação fosse extinta, é que cada judeu fosse morto, porque Satanás sabia que a promessa se cumpriria através de um filho da nação judaica. Satanás não quer o nascimento do Messias. Você que já leu o livro de Esther sabe disso, que a artimanha foi tentar eliminar todos os judeus. Foi votado até mesmo o dia de matar judeu. E quem matasse, tudo que tomasse do judeu que matasse era dele, desde que pagasse um imposto ao rei. Então, estava fomentado. Era só chegar o dia, feriado nacional, e o povo sairia pela rua, exterminaria os judeus. A situação, o cenário é este, de ódio, de oposição. Oposição não somente humana, há por detrás da oposição humana um levante terrível de Satanás. Por causa da guerra do Império Medo-Persa com o Egito, o mundo estava convulsionado, a situação político-econômica do mundo era desesperadora, havia um caos. Em vários lugares havia uma instabilidade econômica muito pior do que o que está acontecendo com os Estados Unidos, muito pior do que o que está acontecendo com a Grécia, muito pior do que o que acontece ou pode vir a acontecer com o mercado europeu. Havia uma apreensão no ar. E o povo judeu sem muita expectativa de melhora. Mas naquele 29 de agosto a palavra do Senhor veio a eles. E não importa a situação caótica que estivermos vivendo em qualquer momento da história, se a palavra de Deus vem a nós, a esperança se acende em nossos corações. Nós precisamos ouvir Deus no meio das crises. Não importa se há uma oposição de Salmanasar, se há uma oposição de Satanás, se há uma oposição de Tobias, de Sambalá, se há uma oposição regional, política, econômica, seja de que ordem for, o importante é o que Deus fala conosco. Hoje não é 29 de agosto de 520 a.C., hoje é 23 de agosto, 23 ou 24? 24 de agosto, falta 5 dias, né? Fazer aniversário. Hoje é 24 de agosto de 2011, a palavra do Senhor vem a você. Deus fala com você. E Deus fala com esse povo para encorajá-los. Nós temos aqui essa palavra de Deus a eles. Dia 29 de agosto de 520, temos uma palavra nova de Deus a eles, dia 21 de setembro do mesmo ano, Deus volta a falar com eles. Depois, Deus fala com eles novamente no dia 17 de outubro, e depois Deus fala com eles no dia 18 de dezembro. E aí nós temos essas 4 falas de Deus com o povo. Em cada uma dessas falas, Deus está encorajando aquela nação. Deus está encorajando aquele povo a fazer o que Deus quer que eles façam. E eu entendo que essa palavra até hoje serve para nos encorajar como povo de Deus, para fazermos o que Deus quer que nós façamos. A primeira mensagem de encorajamento que Deus dá a esse povo, Deus os faz se lembrarem do chamado dele. Deus faz um apelo, Deus faz uma chamada àquele povo. Deus começa a falar com eles nessa primeira fala, nesse primeiro encorajamento. Deus diz a eles que muitas pessoas, haviam muitas vozes. No versículo 2, Deus fala, esse povo diz.
Havia muitas coisas que as pessoas estavam dizendo, havia muitas coisas que estavam sendo ditas nos noticiários, havia muitas coisas que estavam sendo ditas nos corredores, nos encontros, nos ajuntamentos de pessoas, haviam vozes e mais vozes ecoando, mas aí aparece a voz de Deus. As vozes que ecoavam diziam assim: não é tempo de restaurar o templo, não é hora de mexer com isso, porque olha o que Salmanasar está fazendo, olha o imposto, o dinheiro foi levado, olha a economia mundial, é um tempo crítico, olha as guerras, olha o tanto de imigrante que habita, que está misturado conosco na nossa terra, olha os problemas, olha o que Satanás está fazendo, olha a dificuldade do momento, olha a mentalidade de hoje. Se você for ler o tempo, se você for ler a época, de fato, era um momento impróprio para começar a reedificação do templo. Era um momento complicado, próximo e distante. No contexto próximo e no contexto distante. Mas aí o que diz, contrastando com as várias vozes que estão falando, Deus diz para eles. Eles dizem: não é hora de fazer isso, não é hora, não é tempo de mexer com isso. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, e Deus diz a eles: acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o passado de vocês, olha o que está acontecendo com vocês. Vocês estão semeando muito e não colhem nada. Olhe para a miséria em que vocês estão vivendo. Olhe para o foco da vida de vocês. Cada pessoa, porque estavam várias delas voltando do exílio, voltando do cativeiro, começando a reconstruir, tentar reconstruir a vida na região. Muitos que haviam sido levados agora voltaram de Babilônia, voltaram lá do Oriente, voltaram, vamos colocar na nossa geografia de hoje, voltaram lá de onde é Bagdá, de onde é o Irã, de onde é o Iraque, voltaram para a Palestina, estão agora retomando suas terras. As casas foram queimadas, derrubadas, agora eles estão reformando as casas, refazendo os condomínios, estão reconstruindo suas casas, e todo mundo preocupado com o seu salário, com o seu dinheiro, com sua vida. É um certo tempo de melhora econômica, mas de repente, quando eles estão se animando com a melhora econômica, aí vem a guerra contra o Egito, vem o prejuízo, vem o imposto alto e leva o dinheiro deles. O foco deles, de cada um deles, diz o texto, é reconstruir sua vida, é refazer sua casa. Aí Deus pergunta para eles: é tempo de vocês todos morarem? Aí que o texto diz: casas apaineladas, seriam casas enfeitadas. É tempo de você fazer o que você está fazendo, se a minha casa continua em ruínas? Ou seja, as vozes estão dizendo: esse momento não é o melhor momento para reedificar a casa. Deus está dizendo: esse momento é o melhor momento para reedificar a casa. O que isso tem a ver conosco, amados? Isso nos lembra muito o que Deus nos chamou para fazer. Nós temos uma tarefa. A nossa tarefa não é edificar uma casa, não é edificar um templo como lá em Jerusalém eles tinham que fazê-lo. Se bem que nós temos que edificar um prédio bem maior, não é? Porque o nosso já não está nos comportando mais. Mas essa não é a nossa obra, essa não é a nossa missão. Nós vamos construir um templo maior, um prédio maior, estruturas maiores, mas essa não é a nossa missão. Isso é para favorecer no desempenhar a nossa missão. O prédio só tem sentido se ele for um facilitador da missão. Senão é jogar dinheiro fora, é construir elefante branco. Mas nós sabemos, tem um sentido. Qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa missão? Fazer discípulos de todas as nações da terra. Esta é uma obrigação minha como pastor. Mas na igreja de Jesus Cristo não tem sacerdote. Aliás, só tem sacerdote, né? Todo mundo é sacerdote, ou seja, a missão é de quem? Você vai falar: minha. A missão é de quem? Somando tudo, então, a missão é nossa. A missão é tanto minha quanto tua, preste atenção.
A missão é tanto minha quanto tua. Você é membro dessa igreja, você é crente, você é discípulo do Senhor Jesus. A ordem de Deus é: faça discípulo em todas as nações da terra. E nada era mais urgente naquela época do que reedificar o templo de Jerusalém. Nada é mais urgente no dia em que nós vivemos do que pregar o evangelho do Senhor Jesus, do que cumprir a missão nossa de igreja. Há muitas vozes dizendo: não é tempo de pregar. Há muitas vozes dizendo: não é tempo de enviar missionários. Há muitas vozes dizendo: não é tempo de investir na obra de Deus. Nesse tempo de tanto materialismo, de tanto consumismo dentro do qual nós vivemos, talvez você escute muitas vozes dizendo que não é tempo de investir no reino. Mas preste atenção no que Deus está falando. Deus está dizendo para eles assim: olha, enquanto vocês continuarem investindo só nas coisas de vocês, vocês não vão melhorar. O dia que vocês entenderem que em primeiro lugar é o meu reino, aí vocês vão para frente. É isso que Deus está dizendo para eles. Isso não é Mateus não, isso é Ageu. Mas o princípio é esse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino. O reino de Deus em primeiro lugar. Esse é um tempo precioso, um tempo estratégico de proclamarmos o evangelho a todas as nações. Hoje à tarde, na nossa reunião lá, nós tínhamos a presença de pessoas de vários lugares do mundo. Porque uma das ideias do Global Kingdom é fazer um movimento na Copa do Mundo de evangelização. E nós tínhamos o presidente do comitê da África do Sul presente aqui. Veio por conta dele conversar com os pastores, para fazer um alerta de quão estratégica é a época da Copa do Mundo para a pregação do Evangelho. Tinha um presidente de um dos comitês da Alemanha dizendo a mesma coisa. Nós tínhamos pessoas de várias nações dizendo a nós que eles erraram começando tarde, por isso vieram para o Brasil agora, dizendo para nós: já é hora de começar. Não existe momento mais estratégico do que esses. E eles estão espantados, porque nunca um país recebeu simultaneamente a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E a pergunta que eles fizeram para nós brasileiros é: vocês sabem por que a Copa do Mundo e a Olimpíadas vieram sucessivamente para o Brasil? Vocês sabem, não foi a FIFA, não foi o Copom, não foi o comitê gestor das Olimpíadas. Quem decidiu isso não foi COI, não foi ninguém, foi Deus, que quer que as nações da terra todas olhem para o Brasil, e a partir do Brasil, Deus proclame o nome dele diante de todas as nações da terra. Oh, amados, talvez hajam vozes dizendo que esse é um tempo de você priorizar a sua carreira. É tempo de você investir na sua carreira, mas é tempo de você priorizar o reino de Deus. Invista na sua carreira sem deixar de investir no reino de Deus. Talvez hajam vozes dizendo que é tempo de você investir na bolsa de valores. Aliás, eu acho que quase não tem voz dizendo isso hoje em dia, né? Mas se tiver, olha, invista com sabedoria, mas não deixe de investir no reino de Deus. É tempo de investir em imóveis, mas antes de ser um tempo de investir em imóveis, é tempo de investir no reino de Deus. Investir seu tempo, investir seu dinheiro, investir sua vida, investir seus talentos, seu trabalho, suas habilidades. Se há uma época, se há um tempo em que você deve se apresentar à liderança da tua igreja, para que você também seja a liderança, é esse tempo. Eles nos disseram lá: se vocês precisam de no mínimo 20.000 pessoas treinadas para a evangelização, tete a tete, assim, olho no olho, evangelismo pessoal. Se vocês não tiverem pelo menos 20.000 pessoas, vocês vão fracassar. Eu olhei para aqueles homens falando aquilo e pensei: meu Deus, nós podemos ter mais de 1 milhão aqui no Brasil treinados para evangelizar. E você pode ser uma dessas pessoas, porque é tempo de proclamar o evangelho a todas as nações. É tempo de pregar o evangelho, é tempo de anunciar a mensagem do Senhor Jesus. Gente, nós vamos ter pessoas do mundo islâmico todo aqui. Você já pensou nisso?
Você não pode ir à Arábia pregar o evangelho, mas você pode pregar o evangelho para um árabe aqui no Brasil à vontade. Você não pode ir a alguns países fechados falar do evangelho, mas você pode pregar para os indianos que virão, você pode pregar para os chineses que virão, você pode proclamar o evangelho, e você pode aprender, você pode decorar uma frase, você pode decorar um textozinho pequeno em inglês, em mandarim, seja lá que língua for, e você vai achar aqui em Belo Horizonte gente de quase todas as nações da terra para você pregar, quem sabe na porta da sua casa, no metrô, no aeroporto, em algum lugar dessa cidade. Por isso é tempo de você se colocar nas mãos de Deus para ser treinado, para você colocar seus talentos e seus dons ao dispor de Deus. Primeiro encorajamento que Deus dá a eles é esse, é o chamado. Eu estou chamando vocês. Eu estou chamando vocês para a minha obra. 15 anos atrás a obra havia parado, mas Deus diz agora é tempo de construir. Lance, coloque as mãos na obra, se disponha, seja líder de grupo pequeno, se envolva com o ministério. Não é tempo de você estar na igreja só assistindo, só consumindo. É tempo de você servir, é tempo de você dar, é tempo de você investir, é tempo de você se colocar nas mãos de Deus para ser usado de maneira extraordinária, porque Deus tem algo grande para construir e está chamando você. Não somos só nós pastores, é você, porque na igreja de Jesus quem faz é a igreja. Cada crente é um sacerdote de Deus. Segundo encorajamento que Deus dá a esse povo, o texto nos diz que no mês de setembro Deus volta a falar com eles e dá um outro encorajamento. O outro encorajamento é porque eles começam a construir, voltam entusiasmados. O texto diz que eles atenderam ao chamado de Deus, que eles responderam sim à chamada de Deus a eles. O versículo 13 diz que aquele que foi enviado por Deus fala com eles. O 14 diz que o espírito de Zorobabel se desperta, de Josué se desperta, do povo, todo o povo se desperta, e aí começam a trabalhar. Um mês depois, corri o risco de começar a desanimar, porque era um trabalho difícil. Fazer construção tem um monte de gente aqui. Quem está construindo? Quem está construindo a casa? Está construindo? Estava conversando com um irmão, ele orçou 700 mil para fazer a casa dele. Já tinha gastado 1.200.000 e faltava mais da metade do acabamento, que é o mais caro. Caríssimo. Inventou demais, né? Mas estava lá, coçando a cabeça. Construção é assim. Eles começam a construir. Aí vai faltar mão de obra, material, vai faltar não sei o quê, e aí corre o risco de começarem a desanimar. Então Deus fala com eles para dar mais um encorajamento. Deus vai falar com eles novamente. Olha o que Deus diz para eles, para encorajá-los mais uma vez, no versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Deus diz: vocês estão construindo, não desanimem, porque eu estou no meio de vocês. Eu estou construindo com vocês. Eu sou pedreiro com vocês nessa obra. Eu sou mestre de obra. Eu sou engenheiro dessa obra. Deus diz para aquele povo: eu estarei com vocês. Quando colocarem as pedras, quando colocarem a argamassa, quando levantarem as vigas, quando estruturarem a cobertura, eu estarei com vocês em cada etapa desta obra. Não desanimem, eu vou fazer com vocês. Isso tem a ver conosco, amados. Porque a obra missionária, a obra de pregação do evangelho a todas as nações da terra é de quem? A missão, na verdade, não é da igreja. A missão é de quem? A missão é de Jesus. Quem é que tem a incumbência de proclamar o evangelho, a salvação a todas as nações da terra? O próprio Deus. A missão é do próprio Deus, mas Ele te chamou para trabalhar com Ele. Ou seja, se você resolver abrir a tua boca para pregar o evangelho, tenha certeza, Deus vai falar por você, Deus vai falar com você, Deus estará do teu lado. Cada vez que você se dispõe a fazer a obra de Deus, Deus estará com você. Você nunca vai pregar sozinho.
Você nunca vai falar para um incrédulo sem que Deus fale por você, porque essa tarefa é dele. Ele quer te usar. Você é instrumento de Deus para fazer a obra dele. O encorajamento é esse. Deus faz a obra, nós ajudamos. Deus diz: eu estarei com vocês. Olha a prova disso, gente. É o que está acontecendo no mundo islâmico. É o que está acontecendo no mundo muçulmano. Várias e várias pessoas se convertendo porque tiveram um encontro pessoal com Jesus. Pessoas que eram líderes do islamismo, que estão chegando na igreja e dizendo que viram Jesus e querem se tornar cristãs. Porque eles podem proibir os pastores de pregar, eles podem proibir os crentes de pregar um evangelho, como é proibido na maior parte dos países muçulmanos. Mas eles não podem proibir o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, de proclamar seu evangelho eterno. E ele tem feito isso pessoalmente, em vários lugares da terra. Vários lugares. Algumas regiões, como a Mauritânia, já há mais de 500 crentes convertidos dessa forma. Mais de 500 muçulmanos que vieram para o evangelho dessa forma. A obra é do Senhor Jesus. E o Senhor soberano que está lá no mundo islâmico está aqui na nossa nação. Nós não podemos temer a presença de Satanás. Um dos testemunhos que ouvimos esses dias é de uma igreja, essa igreja de São Luís do Maranhão, que fez um batismo em um único dia, um único domingo. Eles batizaram 1000 pessoas de uma vez, e foi num sítio que eles compraram, que antigamente era um lugar de prática de feitiçaria. Era uma fazenda comprada para feitiçaria, e durante muitos anos foi um referencial de feitiçaria. Famosos da cidade, da região do Maranhão, que você conhece, frequentavam lá. Mas a feiticeira daquele lugar se converteu. A igreja comprou aquele lugar, transformou num acampamento da igreja, e há poucos dias atrás batizou 1000 pessoas de uma vez naquele lugar. Porque Deus está presente com a sua igreja para fazer a sua obra. É Deus quem faz. Terceiro estímulo que Deus dá, terceiro encorajamento de Deus. O primeiro encorajamento é a chamada de Deus. Segundo encorajamento, a presença de Deus com o seu povo. Terceiro encorajamento, o propósito universal de Deus. Deus está dizendo para eles: gente, comece a obra, trabalhe, vai faltar dinheiro, vocês não têm dinheiro para construir, é fato, é verdade, não há recursos. Mas olha que palavra fantástica Deus dá para eles. Lá no versículo 4, Deus começa a dizer a eles assim: não desanime não. Agora é a palavra que Deus está dizendo para eles no mês de outubro já. Passou setembro, mais um mês depois, o povo querendo já, faltando dinheiro, faltando recursos. Deus começa a dizer para eles. Olha o que Deus fala para dizerem uns para os outros: sê forte. Olha como repete no versículo 4. Deus diz: Zorobabel, sê forte. Deus diz: Josué, seja forte. Deus diz a todo o povo da terra: sê forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Quando a Bíblia quer falar do nome poderoso de Deus, ela usa essa expressão: Senhor dos exércitos. A palavra é ser forte. Fala para quem está perto de você o que Deus falou para eles lá: seja forte, trabalhe, seja forte. Trabalhe, e aqui o trabalho vale nas duas direções. Trabalhe no teu emprego secular, mas trabalhe para Deus. Trabalhe na igreja, trabalhe para o reino de Deus. Trabalhe, seja forte, não seja fraco, não seja desanimado, não enxergue dificuldades e problemas, enxergue oportunidades e trabalhe. Seja forte, não tenha medo do diabo, trabalhe, seja forte, enfrente o inimigo. Deus diz: eu vou ser com vocês. Trabalhe, seja forte. Aí o povo podia pensar: mas e dinheiro para fazer isso tudo? Olha o que Deus diz. Vocês não têm ideia em que é que vocês estão envolvidos. Não é só construir um templo em Jerusalém, isso tem um sentido para as nações da terra. O versículo 6, Deus diz: eu vou abalar o céu, a terra seca, vou fazer abalar as nações, e coisas preciosas das nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos.
Deus diz para eles: eu vou mandar os recursos que vocês precisam. Se você lembrar da história, lá Esdras nos conta o que aconteceu. Aconteceu o seguinte: eles começaram a reconstruir. Sanbalat, Tobias foram lá e disseram para eles assim: com ordem de quem vocês estão reconstruindo? Com que autoridade vocês estão refazendo esse templo? Os vizinhos atravessam o Jordão, vêm lá, fazem uma mobilização e paralisam a obra. Dizem: vocês não podem reconstruir. E aí eles mandam uma denúncia para o imperador, que agora é Dario. Eles mandam uma denúncia para o imperador, dizendo que os judeus estavam reconstruindo e aquilo não podia acontecer. Dario recebe a denúncia, resolve ler a denúncia e lê. E diz: que problema é esse? Alguém explica para ele: olha, aquela provínciazinha lá de Israel, o povo está numa confusão lá, porque os judeus querem reconstruir o templo, e os vizinhos lá se incomodaram com a construção deles, denunciaram, dizem que não podem construir. Aí ele pergunta: por que eles estão reconstruindo? Eles dizem que há aí um decreto de Ciro dizendo que deveriam reconstruir. Aí Dario manda investigar, e acha uma decisão de seu antecessor, dizendo que deveria ser reedificado o templo de Jerusalém. E sabe o que mais? Ciro havia votado verba. Ninguém sabia. Quando Sanbalat e Tobias denunciaram, querendo fazer o mal, quando Satanás veio querendo atrapalhar a obra, ele ajudou a obra. Porque quando chegou em Dario, Dario leu e disse: tem até verba votada para isso, gente. Por que não mandaram o dinheiro ainda? Manda uma ordem de volta para Sanbalat e Tobias. Aí a ordem foi fantástica, eu acho linda. Sabe por quê? Deus falou para eles assim: olha, não atrapalhe a obra. Há um decreto que autoriza a reconstrução e tem verba votada. Já que vocês moram aí perto e vocês pagam imposto para o império, pega o imposto que vocês pagam e manda direto para a obra, não precisa mandar para cá. Só Deus para fazer um negócio desse, não é? Já tinha verba votada há 17 anos. Deus votou a verba. E a palavra se cumpre literalmente. Deus disse que as coisas preciosas, valiosas das nações, as coisas preciosas de todas as nações. De onde é que veio essa riqueza? Da dominação medo-persa em cima dos povos vizinhos. Pegou esse dinheiro e mandou para a reconstrução do templo. Agora tem verba, a obra vai ser reedificada. Esse é o encorajamento que Deus dá, amados. Não vai faltar recursos. Vocês têm que entender, Deus está dizendo para aquele povo que vocês estão participando de uma obra que não é só a nação judaica, não é só a reconstrução de um templo da religião dos judeus. Vocês estão reconstruindo uma casa que é símbolo da obra de Deus no mundo, que é símbolo da operação de Deus na terra, que faz parte do plano de salvação eterno de Deus. Aí o povo começa a reconstruir, mas aquela primeira construção foi gloriosa, bonita. Deus fala com ele: gente, olha, preste atenção numa coisa. Vocês estão olhando o templo e alguns anciãos estão desanimando porque viram o primeiro templo. Era glorioso, tinha ouro, tinha tudo. Mas não desanimem não. Deus disse para eles: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus diz para eles: tenham certeza disso, a glória dessa segunda casa que vocês estão fazendo vai ser maior do que a primeira. Sabe por quê? Não é por causa do ouro, não é por causa da prata, não é por causa das colunas lindas, não é por causa da arca, não é por causa da mesa, não é por causa do candelabro, não é por causa das cortinas, não é por causa do marfim, não é por causa das madeiras nobres. A glória dessa casa é muito maior do que a da primeira, porque no primeiro templo entrou Salomão, entraram grandes profetas, entraram grandes sacerdotes da liderança da nação. Nessa segunda casa que esta geração construiu, entrou o Messias, o Salvador. Foi nesse templo em Jerusalém que Jesus entrou, amados. Eles não sabiam, mas estavam envolvidos em algo grandioso, no plano soberano de Deus, na obra de Deus no meio das nações. E o Messias entra no templo que eles constroem. Foi maior ou não foi? O próprio Deus se fez presente naquele templo. Mas, amados, um encorajamento para nós como igreja. Se aquele povo teve uma altíssima honra em reconstruir o templo onde Jesus entrou,
nós temos uma missão ainda maior do que a deles. Se a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, a glória da terceira casa que nós estamos construindo será maior do que a da segunda e da primeira juntas, porque nós estamos construindo o templo sobre o qual o Senhor Jesus virá gloriosamente nos céus, e toda a terra o verá, e todo joelho se dobrará diante desse soberano Deus. É nessa obra que estamos envolvidos, amados. É nessa obra que estamos envolvidos. A Bíblia diz: e será pregado o Evangelho a todas as nações. Preste atenção, não é quando for. Jesus já decretou: será pregado, vai acontecer. E será pregado o Evangelho a todas as nações, e então virá o fim. E nós estamos envolvidos nessa tarefa nobre de Deus. Não na construção de um mero templo de pedras, mas na construção da pregação do Evangelho a todas as nações, e então virá o fim. Na verdade, para nós não é o fim, para nós é o começo. Para nós é a vinda gloriosa de Jesus para estar no meio do seu templo. Para nós é o encontro da noiva com o noivo. Para nós é o encontro da igreja com Cristo Jesus. E nós, se você foi chamado para trabalhar nesta obra, você acha que vai faltar dinheiro? Sabe o que o Kaká fez na última Copa? Ele mandou gravar 650 mil DVDs com o testemunho dele e distribuiu na África. E você podia ouvir o DVD em qualquer língua. Qualquer língua. O menu lá, clica numa língua, escuta nela. Ele já se comprometeu que para essa Copa do Brasil, ele vai gravar mais de 1 milhão de DVDs. Vai distribuir de graça. Igreja que quiser, pega e sai entregando de presente para as pessoas que forem nos estádios. Amados, não vai faltar dinheiro para a obra de Deus, porque a obra é de Deus. Deus disse aqui: meu é o ouro, minha é a prata. O dinheiro não é dos poderosos, o dinheiro é de Deus. E Deus faz o dinheiro chegar na obra dele. Esse é o terceiro encorajamento. Deus os chama para uma retrospectiva, para olhar para trás as experiências do passado, e Deus chama para olhar as perspectivas, o que Ele vai fazer no futuro. E por último, o quarto encorajamento, além de olhar aqui para esses 3 encorajamentos anteriores, vamos relembrar quais são? O primeiro é o chamado de Deus. Vamos relembrar? O primeiro é o chamado de Deus. O segundo encorajamento é a presença de Deus. Vamos lá? É a presença de Deus. O terceiro encorajamento é o propósito de Deus. Vamos falar? É o propósito de Deus. E o quarto encorajamento que Deus dá a esse povo são as promessas de Deus. As promessas de Deus para aquele povo, para aquela geração e para todas as gerações que se decidem a fazer a obra de Deus. Para todas as decisões que se cumprem, para todas as gerações que se comprometem em fazer a obra de Deus. Deus faz uma promessa extraordinária a esse povo. Olha o que Deus diz a eles. A partir do versículo 10, esta é a palavra que vem no dia 18 de dezembro. Aí chega dezembro, ainda de 520, eles estão trabalhando, reedificando a obra, naquele entusiasmo. Deus fala com eles sobre alguns princípios do templo, de purificação e tudo aquilo. E aí no 15 Deus diz: agora pois, considerai, vocês são imperfeitos, vocês são impuros, toda essa nação é considerada imunda, mas eu vou derramar sobre vocês a minha graça. Considere então isso. Considere o que está acontecendo desde o dia em que vocês puseram uma primeira pedra no templo. Antes daquele tempo, Deus diz: alguém ia para um monte de medida, de 20, chegava lá, tinha 10. Ia para tirar 50, chegava lá, só tinha 20. Deus diz: olha, eu feri vocês com queimadura, com ferrugem, são doenças nas plantas, no campo. Veio seca, o clima estava num momento complicado. Veio fogo, veio incêndio sobre a plantação. Deus diz que Ele queimou a obra das mãos dele, ou seja, o trabalho das mãos deles não produzia o resultado necessário. Trabalhava e não tinha dinheiro. Mas aí Deus faz um desafio, irmãos, que dá calafrios. Olha o que Deus diz para eles: considerai, pois eu vos rogo. Versículo 18: desde esse dia em diante,
desde o 24º dia do mês 9º. 24º dia do mês 9º, dia 18 de dezembro. Desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. A videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os frutos. Mas Deus diz assim: desse dia em diante, eu vou abençoar vocês. Eu não sei se você consegue enxergar aqui a oportunidade. De onde é que Deus vai arranjar dinheiro para a obra dele? Sabe o que Deus vai fazer? Deus disse para aquele povo: agora eu vou colocar recursos nas mãos de vocês. Deus mandou de Dario. Agora Deus diz: olha, vocês estão investindo no meu reino, vocês estão investindo na minha obra, prestem atenção no que vai acontecer na vida de vocês, deste dia em diante. Guarda no calendário o dia que vocês estão começando, invistam na minha obra, trabalhem a meu favor, trabalhem para o reino, e observa o que vai acontecer na vida de vocês. Um exemplo de algo grandioso que acontece, é esse tal de Zorobabel, que está aqui não só para você copiar o nome e colocar no seu filho. Nome lindo, não é? Zorobabel. Para os íntimos, Zorô. Olha que chique que fica, não é? Tu vai chegar: ô Zorô. Ele é o governador de Judá. Ele é filho de Sealtiel. Por que é importante dizer filho de quem ele é? Se você continuar na linhagem Sealtiel, aí você vai buscando a turma toda, descobrir que ele é filho de Joaquim, que foi um rei de Israel, que é filho de Davi, que é da descendência de Davi. Mas quando esse ancestral dele pecou contra Deus, ele foi amaldiçoado pelo profeta Jeremias, e ele seria como um que não teria mais filhos, não teria mais descendência dele no trono. Mas a graça de Deus foi tão abundante sobre essa família, que Deus anulou a maldição. Esse homem teve filhos, e um descendente dele, Zorobabel, continua governando a nação. E mais tarde, Deus cumpre a promessa, e o filho e a raiz de Davi se assenta no trono, não no trono de Jerusalém, mas no trono do universo, que é Jesus de Nazaré. Por isso Deus diz aqui no final do livro para Zorobabel: filho de Sealtiel, farei você como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. É pela graça. Deus está dizendo: Zorobabel, você não merecia. Deus está dizendo para esse povo: vocês não mereciam porque são impuros, mas eu escolhi vocês para fazerem minha obra, e escolhi vocês para abençoar. Vocês tinham tudo para ser visitados por maldição, mas eu resolvi visitá-los com a minha bênção. Então marca no calendário esse dia, porque Deus diz: eu vos abençoarei. Se envolva na obra de Deus, amado. Se envolva na obra de Deus, não por interesse de ser abençoado, mas porque você sabe no que é que você está envolvido. E se você está envolvido nos negócios de Deus, Deus vai colocar as mãos sobre aquilo que você faz, sobre os trabalhos da tua mão, sobre a tua casa e tua família. E muita coisa vai ser diferente lá. Deus encoraja esse povo. Vamos relembrar os 4 encorajamentos para fechar. Deus encoraja esse povo primeiro com o chamado de Deus, o chamado de Deus. Segundo, a presença de Deus com eles fazendo a obra. Terceiro, o propósito de Deus, propósito universal dessa obra na qual estão envolvidos. E quarto, a promessa de Deus. Deus diz: preste atenção, se eu não vou abençoar vocês, eu vos abençoarei, como nação, como povo, como gente. Amados, eu tenho plena convicção de que toda melhora econômica que nós estamos vivendo no Brasil é porque Deus quer dar dinheiro à igreja evangélica brasileira para ela fazer o que tem que fazer nas nações da terra. Deus, olha, onde você vai no mundo, o mundo inteiro evangélico fala conosco: vocês têm algo especial de Deus diante das nações, porque todo mundo no mundo gosta de vocês. Tem lugar no mundo que odeia norte-americano, mas ama brasileiro. Tudo por causa desse negócio de futebol. Isso abriu porta no mundo inteiro. Ô, gente, é Deus. O Deus que usou Dario, que usou Ciro para aqueles decretos malucos, resolveu usar
futebol para nos abrir a porta de todas as nações da terra. E olha, e Deus está dando uma ajuda tão grande, né? Nós nem vamos precisar ir a eles, eles virão aqui. Estarão por 2 eventos mundiais seguidos, aliás, 3 eventos mundiais seguidos, porque tem a Copa das Confederações, já vamos ter uma invasão imigrante, de estrangeiros, de turistas. Copa do Mundo, Olimpíadas. Vem turista sexual? Vem. Vem turista sujo, beberrão? Vem. Mas vem para ser evangelizado por nós aqui. Vem para experimentar a libertação aqui. Vem para encontrar Jesus nessa terra. Muitos virão aqui por causa do sexo, do turismo sexual, por causa da pedofilia. Mas muitos sairão dessa nação, como muitos saíram de Pentecoste naquele dia em Jerusalém. Que nações, que gente de vários povos, línguas estavam reunidos por causa de uma festa chamada Pentecoste. Mas Deus derramou o Espírito Santo, não no templo em Jerusalém, mas num cenáculo pequeno na periferia, aonde um grupo de 120 pessoas se reunia, mas 3.000 pessoas se converteram naquele lugar, naquela hora. Oh, amados, Deus não está olhando para os estádios, Deus não está olhando para as grandes construções, Deus não está preocupado com aeroportos, com pistas, com trem-bala, com nada disso. Deus está preocupado conosco, com a igreja. O que é que nós faremos? E nós faremos a vontade de Deus. Nós proclamaremos o evangelho do Senhor. Nós reedificaremos o templo que Ele nos chamou para reedificar. E Deus vai colocar a bênção dele sobre nós. Fecha os olhos, fica de pé. Deus tem chamado você. Eu queria orar hoje e te chamar para a oração, pensando no que é que você vai fazer. Você tem sido um crente até hoje que só assiste, você está contemplativo, muito passivo, em termos de envolvimento ministerial. Talvez você está aqui na 8ª pensando assim, já tem muita gente, já tem muito líder. Nós não temos muitos líderes, nós temos poucos, nós queremos mais. Nós vamos, quando reunimos aqui, dar 500 e poucos líderes. Nós precisávamos ser 3.000 líderes. Porque se fôssemos 3.000 líderes, nós seríamos uma igreja bem maior. Nós plantaríamos muito mais igrejas. Nós investiríamos muito mais. Nós mandaríamos muito mais missionários, não é isso? Aonde estão os outros líderes? Aqui, você líder, você membro. Você que é visitante crônico. Você que é visitante pontual, beija-flor, fica de igreja em igreja assim, não quero me comprometer com nenhuma. Olha, eu te falo pelo Espírito Santo de Deus, se comprometa com a igreja local. Se for esta, louvado seja Deus, você é bem-vindo. Você não gosta de tudo aqui, tem uma. Aliás, você não vai achar nenhuma que você goste de tudo. Entra numa sem gostar de tudo mesmo, vai lá, por chamado de Deus. Eu queria orar agora em 2 direções. Primeiro, você vai dizer assim, eu não tenho feito nada, quero fazer alguma coisa. Ou você que está dizendo assim, eu tenho feito algumas coisas, mas quero fazer muito mais. Eu queria orar por essas 2 razões. Vamos fazer isso? Eu queria te chamar aqui à frente. Se você olha, você diz assim, eu não tenho feito nada, e eu quero fazer alguma coisa. Eu cansei de não fazer nada, eu quero me envolver com isso que Deus está fazendo. Eu quero participar dessa construção, eu quero entrar nessa obra, eu quero contribuir, eu quero dar meu talento, meu dom, eu quero me envolver com essa obra. Eu quero me envolver com isso. Então eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para orar. E se você também tem a sensação, eu não estou fazendo o que eu posso fazer, eu posso fazer muito mais, eu estou assim, a velocidade baixa, eu quero acelerar, eu estou numa marcha fraca, eu quero para uma marcha forte fazer. Então vem aqui à frente, vamos orar juntos. Quero chamar os presbíteros para que estejamos aqui impondo as mãos sobre você. Você pode fazer muito mais. Você pode fazer mais. Tem alguma coisa que você pode fazer. Tem muito ministério que a nossa igreja não tem. Tem muito ministério que está aí dentro de você, que está aí no seu coração, na sua mente, uma ideia sua que está aí dentro de você, que Deus vai te levantar, vai te usar. Tem muitas áreas que nós não tocamos e Deus vai usar você para tocar essas áreas. Nós temos muito a conquistar, nós temos muito a fazer. Nós temos uma grande obra, estamos envolvidos nela. É um projeto ligado a esse propósito maior do Rei do Universo, que é o nosso Deus. Então nós vamos orar, vamos pedir. Você vem aqui à frente e fala isso com Deus. Deus, eu não tenho feito nada, eu quero fazer algo. E diz assim, Deus, eu
estou fazendo pouco, quero fazer algo. E se você está aqui hoje também, você não é membro de igreja nenhuma, você quer tomar uma decisão hoje, de se comprometer, de se tornar membro, vem aqui também à frente. Isso vale para você também, já é o primeiro movimento seu. Você vai virar membro da igreja, você vai se comprometer, você já foi membro de igreja, deixou de ser, volta em nome de Jesus. Você nunca foi e quer ser, vem agora em nome de Jesus. Deus está te chamando para se envolver. Há uma grande comissão, há um chamado de Deus para você. E se você disser sim ao chamado de Deus, a presença de Deus estará com você. E se você disser sim ao chamado de Deus, pode ter certeza, o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. E a promessa de Deus será sobre você. Deus vai cumprir sua promessa grandiosa, gloriosa na tua vida. Feche os olhos, faz a sua oração. Você que está no seu lugar agora, ore, interceda a favor de quem está aqui hoje, tomando uma decisão que não seja um movimento só de hoje, mas que seja algo que está começando na sua vida hoje. Que seja como Deus falou aqui, marque esse dia no seu calendário. Lá 18 de dezembro, aqui 24 de agosto de 2011. Você vai começar a fazer coisas novas para Deus, e Deus vai começar coisas novas na sua vida e através de sua vida. Assim, Deus eterno, nós levantamos a voz e clamamos, Pai. Pedimos, Deus, esse toque do Senhor. Pedimos, Deus amado, essa bênção do Senhor na vida dos teus filhos que estão aqui agora. Deus, ajuda quem está hoje fazendo um propósito de fazer algo para o Senhor. Ó Deus, quem está aqui com um propósito de fazer mais para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, toca, libera a bênção do céu, a unção do Senhor, Pai. Ó Deus, inaugura algo novo na vida desses teus filhos e filhas, Pai. Como o Senhor inaugurou algo naquele dia 18 de dezembro de 520. Oh Deus, o Senhor é o mesmo Deus, Deus de todas as épocas. E Deus, havia uma obra circunstancial, nós estamos numa obra eterna, meu Deus. Havia uma obra, Deus amado, de pedras, nós estamos numa obra que tem a ver com vidas, com milhares, milhões de pessoas que serão salvas. Oh Deus, com nações que serão tocadas pela palavra do Senhor, Pai. Hoje, nos envios missionários, nesses eventos que virão e no que virá depois deles, Pai. Oh Deus, se nós queremos fazer parte do chamado do Senhor, nós dizemos sim ao teu chamado, Pai. Ó Deus eterno, e nós queremos envolvermos-nos intensamente com a obra do Senhor, queremos trabalhar, queremos, ó Deus amado, servir, queremos colocar dinheiro, talento, tempo, cuidado, atenção da nossa vida no reino do Senhor, Pai. Nós queremos ser discípulos, discipuladores, pregadores, missionários, sacerdotes do reino do Senhor. Assim nós te invocamos e eu te peço, Deus, abençoe cada um que está aqui agora diante do Senhor. Que o Senhor comece algo novo na vida deles, em nome de Jesus te pedimos. Amém, amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Que a vocação de Deus na sua vida seja renovada nesse dia. E que assim como naquele dia 29 de agosto, Deus começou uma obra na vida daquele povo que disse sim ao chamado de Deus, você também, nesse dia 24 de agosto, Deus comece realizações novas em você e através de você. Eles reconstruíram o templo e puderam reconstruir a casa deles, quando eles entenderam que a prioridade era o reino de Deus. Conquistaram as duas coisas. Quando a prioridade estava invertida, não tinha nenhuma nem outra. Que Deus te ajude a priorizar em nome de Jesus. Quem está visitando hoje, dá um tchauzinho bem alto. Você visitante, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Olha, nossos irmãos da integração estão aqui à frente para te receber. E se você quer uma oração, e nós queríamos que você viesse até eles para deixar seu nome, deixar seu contato. Nós queremos mandar notícia, e-mail para você. Se você quer se informar mais sobre a Oitava Igreja, o que é a Oitava Igreja, você quer ser discipulado, fala com eles. Aí a integração vai tomar as providências aí, vai continuar a caminhada contigo. Se você trouxe um visitante, apresenta aqui para a turma nossa da integração, e nós queremos te acolher, queremos te receber aqui. Vocês são muito bem-vindos. Quem está perto do visitante, dá um tchau de novo, e aí quem está perto, aperta a mão dele aí, saúda esse amado visitante. Você que está perto aí, que é membro da igreja, cumprimenta esse visitante e diz para ele, você é muito bem-vindo, e diz para ele, Deus está te chamando, tá? Fala com ele, ó, Deus está te chamando para a obra dele. Então, dá as mãos para quem está perto de você. Estende a mão aí para quem está perto de você. Olha, nós estamos com as inscrições do curso de finanças abertas.
Você pode procurar o Alberto e a Ana, esse casal bonito que está aqui à frente, ó. São os coordenadores dos cursos de finanças. São cursos para casais e pessoas que estão também sós. Nós formamos alguns grupos aí, às vezes, de pessoas que não vivem mais em casal, ou nem chegou a casar, mas quer aprender como lidar com finanças à luz da Bíblia. Não é um curso que vai ensinar planilha financeira, é um curso que vai ensinar o que significa dinheiro na Bíblia e para que serve dinheiro na Bíblia. E aí, de quebra, você vai aprender esses princípios de Ageu aqui, ó. De você investir na obra de Deus e Deus investir na sua vida. De você ser organizado. Vai te ajudar a organizar. Pensar melhor sobre dinheiro. É um curso precioso, você, olha, tem que fazer, vai te ajudar. Várias pessoas que não têm problema financeiro estão fazendo e sendo melhoradas ainda mais. Várias pessoas que estão no buraco. Eu conheço gente aqui da nossa igreja que saiu de dívida depois do CRAU. Mudou a realidade financeira depois desse curso. Então, é um curso que vai te ajudar. Se você está bem, se você está mal, está aí a turma batendo na sua porta, você vai começar com a turma batendo na sua porta e, no mínimo, vai terminar com a chave para essa turma parar de te cobrar. No mínimo. E olha lá se já não terminar assim, resolvido, não é? Às vezes o problema é mais simples que se pensa. Então, esse curso vai te ajudar, tá certo? E é coisa boa. Olha, inscrição para o Congresso dos Jovens Adultos, ainda falta poucas vagas, já passou de 150, tem lá umas 200 e pouco. Se você quer participar, vai lá. Se você é dos ímpares, também nós estamos ali, nós não vamos fazer o nosso retiro, estamos dizendo para quem foi no acampamento do ímpar, vai nesse, que esse vai ser o retiro desse semestre agora. Então você participa lá também, procura o Wellington lá e faça sua inscrição. Levanta a mão assim de quem está perto de você. Lembra aí, amanhã temos o culto de libertação. Nós estamos em oração todos os dias, de 7 às 8. E olha, lembra lá, você chegar em casa, hoje não tem Copa do Brasil. O Brasileirão já nem tem. Então, para quem aí fica preocupado com a tabela, você ainda foi poupado. Caiu na semana que não tem jogo do Brasileirão. Te ajudou, né? Caiu na semana depois que acabou a insensato coração, né? Eu chamo de insensato telespectador, mas... Você gostava? Cada um tem seu gosto, né? Mas olha, a televisão nem foi na semana do último capítulo, a última semana, te ajudou tudo, né? Então você continua firme, orando no horário de assistir TV, lendo a Bíblia nesse horário, reúne a família, conta a história, bate um papo. Os meninos ficam perguntando, o que nós vamos fazer então? Tem vida além da televisão, gente. Para isso que é essa semana, para ensinar. Não é pecado assistir, mas às vezes fica tão agarrado, tão preso. Então, muda hábitos, investe no reino, porque o dono do reino vai investir na sua vida, porque você vai ser canal para que ele derrame os recursos no reino dele. Guarda esse princípio para a vida. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza, que Deus te use, você tendo dito sim a esse chamado dele para uma grande obra. Que Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Que não seja o fogo, a ferrugem que visite o teu trabalho, mas que seja a unção, a capacitação de Deus na tua vida, te visite para fazer o trabalho das tuas mãos. Que nada disso venha ferir o fruto do teu trabalho, pelo contrário, que quando você for para um monte de 20, você chegue lá e tenha 40. Quando você for para tirar 50, haja 100, não seja o contrário não. Que quando você receber o teu salário, não seja como diz o povo, como acontecia com aquele povo, era para colocar num saquetel furado. Não, que você coloque num saco aonde você vai juntar, que você tenha saldo, não déficit. Essa é a bênção de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abra as portas, te faça trabalhar com alegria, que você seja forte, trabalhe naquela empresa, no teu negócio, mas trabalhe para o reino, lá em tantos lugares para onde Deus te levar. E que essa bênção preciosa do Rei do Universo, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre a tua vida e se derrame através da tua vida, aonde você for. Amém. Amém. Deus abençoe. Dá uns abraços fortes aí do lado. Deus te ajude, Deus te guie no restante dessa semana.